Olá, pessoal. Está participando da segunda edição do CONACAT. Seja bem-vindo a esta palestra. Gostaria de deixar aqui registrado publicamente o meu agradecimento ao Wagner Moura por ter me convidado mais uma vez. Aqui é o Guilherme Ferreira, do Citizen Go. Não sei se você já me conhece ou se conhece o Citizen Go. Citizen Go é uma plataforma de participação cidadã através de petições online, que atua em diversos idiomas para proteger a vida, a família e a liberdade a partir de uma perspectiva cristã. E o tema desta palestra, nesta edição do CONACAT, é a perseguição aos cristãos no Oriente Médio, a nossa família cristã perseguida. A minha ideia, a minha proposta é tentar refletir juntamente com você por que nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos perseguidos, apesar de viverem muito longe de nós, uma realidade completamente diferente, uma realidade cultural, uma realidade histórica, social e econômica completamente diferente. Por que nós devemos nos preocupar com eles? E o que tem sido feito também, o que tem acontecido, né? Vou dar aqui alguns exemplos. E o que é que tem sido feito também para ajudar essas pessoas. E o que é que você pode fazer, principalmente, né? Bom, nós sabemos, antes de mais nada, que por meio das palavras do próprio Cristo, que todo cristão que se compromete verdadeiramente com a sua fé vai sofrer perseguição. Todo católico que se compromete com a plenitude da fé, com a fé integral, vai, em algum momento de sua vida, sofrer perseguição, né? Gostaria de ler aqui, apenas para relembrar, um trecho do Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do meio do mundo. Por isso o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o Senhor. Se eles me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós. Se guardaram a minha palavra, também hão de guardar a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, nosso Senhor deixa muito claro que todo discípulo que viver plenamente o seu caráter de discípulo, o seu discipulado será perseguido. Ainda que essa perseguição, óbvio, né, essa perseguição ela será sempre injusta, né? Então, em toda a história da igreja, houve perseguição aos cristãos. Na leitura da missa, a primeira leitura da missa da solenidade de Todos os Santos, nós podemos ver um trecho do livro do Apocalipse que fala da multidão, do imenso número daqueles que morreram por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa sempre foi uma realidade na história da igreja. Desde os primeiros cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano, que eram levados até o Coliseu e eram comidos vivos por animais, por leões. Nós temos, por exemplo, o relato do martírio de Santo Inácio de Antioquia e de tantos outros que deram a sua vida por Cristo. Os apóstolos, né, também. Então, essa é uma realidade constante na história da igreja. Porém, isso não deve fazer com que nós simplesmente
ignoremos essa realidade, pensando, não, essas pessoas estão indo para o céu, são, com a graça de Deus, elas podem ser mártires, né? Então nós temos que, na verdade, comemorar. Claro, do ponto de vista espiritual, essas pessoas estão, na verdade, tendo uma grande recompensa, que é dar a própria vida por Cristo. Mas, nós, do ponto de vista humano, né, da nossa vida humana, nós temos que nos preocupar com elas, sim. E o que está acontecendo? Né? O que tem ocorrido no Oriente Médio? Bom, no Oriente Médio, o problema tem sido, já há muito tempo, há muitos séculos, o Islã. Né? O Islã é uma seita, né, uma falsa religião que surgiu no século VII depois de Cristo. Foi fundado por Maomé, numa região onde havia ali uma mistura, né, de um judaísmo decadente, de um cristianismo cheio de problemas, né, heresias cristãs que brotavam naquela região. Então já não havia mais aquela pureza, né, da fé católica integral, e isso tudo cai nas mãos, né, dessa figura do Maomé, que se aproveita dessa situação. Ele que era uma espécie ali de pirata, né, que atuava, claro, não nos mares, mas atuava ali na região, saqueando vilas, né, saqueando localidades, e aproveitou-se desse ambiente onde havia muitas crendices, para poder fundar uma pseudo-religião. Né? Desde então, o Islã começa a se expandir por meio da violência. Essa é a grande diferença, né, entre o Islã e o catolicismo. As pessoas adoram comparar e não entendem que existe uma diferença de princípio. O catolicismo sempre se expandiu por meio da palavra e do exemplo, por meio da pregação, por meio do exemplo de conversão diária. Claro que em alguns momentos, na história da igreja, houve momentos em que os cristãos, seja para se defenderem, como no caso das cruzadas, seja também porque houve uma mistura indevida entre o poder temporal e o poder espiritual, acabaram fazendo uso da força, né, como em alguns casos isolados daquilo que nós conhecemos como a Inquisição. Mas esse é um outro tema, né, que também, sobre o qual também há muitas lendas negras. O ponto aqui é que o ponto que nos interessa é essa diferença entre Islã e catolicismo. O Islã se expande desde o início através da violência, né, do lema converta-se ou morra. Desde o início do Islã, então, essa expansão se deu de forma muito rápida, e justamente numa região, né, no norte da África, no Oriente Médio, onde havia muitas comunidades cristãs. Havia já comunidades cristãs formadas em torno de heresias, né, como eu falei aqui anteriormente, mas também comunidades cristãs católicas. E desde o início o Islã tenta varrer do mapa essas comunidades. No século XX, o problema ressurge de forma mais, ou é retomado, se retoma essa onda de perseguições de forma mais violenta, por uma série de fatores que culminam com a conformação do que nós conhecemos hoje como Estado Islâmico, né, que tem a sua origem na corrente sunita, e dentro, né, do sunismo, aquilo que se chama também de wahhabismo. Não vou dar detalhes aqui, eu indicaria, antes de mais nada, uma palestra do professor Carlos Ramalhete, que está na página dele do YouTube, sobre o Islã. Vale muito a pena, quem tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, vá até a página do professor Carlos Ramalhete, no canal dele no YouTube, e assista essa palestra sobre o Islã. Ele vai dar detalhes interessantíssimos sobre esse tema.
Em 2006, 2005, 2006 começa aquilo que hoje nós conhecemos como Estado Islâmico, né? E que foi recebeu sua denominação, a denominação que tem hoje, em junho de 2014. Bom, esse grupo, que é um grupo islâmico, sunita, de origem sunita, tem como um dos objetivos varrer o cristianismo das regiões onde ele está atuando, né, particularmente na Síria e no Iraque, por meio dos métodos mais violentos possíveis. Então, o que nós temos assistido, né, nos últimos meses, nos últimos anos, é uma onda de violência sem precedentes, né, nas últimas décadas para os cristãos. Então, talvez você já tenha tido a infeliz oportunidade de ver algum vídeo, né, de decapitação, de crianças sendo mortas. Houve recentemente o martírio daqueles cristãos coptas, que foi filmado, né, e foi divulgado para o mundo inteiro. E são pequenas amostras de uma perseguição muito mais ampla. E esses cristãos são membros da igreja, são nossa família também, né? Nós sabemos que a igreja é o corpo místico de Cristo, que existe um vínculo entre todos os membros da igreja, né, por sermos parte do mesmo corpo. Então aquilo que acontece com uma parte do corpo afeta outras partes do corpo místico de Nosso Senhor. E é por isso que, apesar da distância, é por isso que, apesar da diferença, nós temos que, sim, nos preocupar com os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, não só porque amanhã essa perseguição pode nos atingir, mas principalmente porque eles precisam do nosso amparo, das nossas orações, eles precisam do nosso apoio também material. Né? Nós não podemos cair no erro de pensar que não, eles estão sendo perseguidos, né? Eles podem ter a graça do martírio, mas bom, lembremos que o martírio é uma graça, como eu acabei de falar, e que as pessoas têm medo, que existe um sofrimento terrível. Mães perdem seus maridos, os maridos perdem suas esposas, os filhos são sacrificados, as meninas são vendidas são sequestradas e vendidas como escravas sexuais, e por aí afora. É uma realidade terrível. As pessoas têm em alguns lugares, né, da Síria e do Iraque, as pessoas têm que abandonar suas casas, ou são forçadas a se converter ao islamismo, e quando não aceitam, têm que abandonar suas casas com a roupa do corpo, percorrer quilômetros e quilômetros sem água, sem alimento. Essa é a realidade dos nossos irmãos perseguidos, que também ocorre na África, né? Nós podemos lembrar aqui como exemplo a atuação do grupo Boko Haram, que também é uma milícia islâmica, um grupo terrorista islâmico que tem atuado na Nigéria e tem provocado problemas semelhantes. Eu tive a oportunidade de participar neste ano, em abril deste ano, de um congresso sobre os cristãos perseguidos na Espanha. O congresso realizado na Espanha, né? E participaram desse congresso, os palestrantes foram líderes de comunidades que estão sendo perseguidas na Nigéria, na Síria, no Iraque. Então, pessoas que têm sofrido na carne própria os efeitos dessa perseguição, se deslocaram até a Espanha para poder compartilhar conosco essa realidade. Né? O congresso está todo disponível no YouTube. Quem tiver interesse, está em espanhol ou em inglês. Infelizmente não existe versão em português, mas quem entendeu um desses dois idiomas pode acessar procurando por Somos Todos Nazarenos, Congresso Somos Todos Nazarenos, ou We Are N, em inglês, né? WEAREN. E aí vocês vão encontrar
os vídeos dos palestrantes. E algumas histórias que marcaram muito, né, os participantes desse congresso. Uma delas, que já é conhecida também por alguns aqui no Brasil, a história da Asia Bibi, uma mãe de família paquistanesa que está presa já há mais ou menos 6 anos e foi presa após ter sofrido uma falsa acusação de blasfêmia, porque ela trabalhava num campo, né, numa colheita, e as colegas de trabalho, todas elas muçulmanas, afirmaram que ela havia blasfemado contra Maomé. Inventaram uma mentira para persegui-la, e desde então ela tem esperado na cadeia a sentença final. Ela já foi condenada à morte, só que ainda não foi aplicada a sua condenação. É uma situação terrível. Tem sido feito um trabalho para tentar libertá-la, né? O Citizen Go tem atuado nessa frente, não só por meio de das petições que têm sido feitas, mas também o apoio material, o auxílio no pagamento dos advogados. O presidente do Citizen Go foi até o Paquistão nesse ano para poder fazer um documentário. Foi feito um documentário sobre a Asia Bibi. E esse documentário acabou produzindo uma prova favorável, né, a ela, porque os diretores do documentário conseguiram a declaração de um dos acusadores da Asia Bibi, reconhecendo que ele não presenciou a suposta blasfêmia. E esse material está sendo utilizado para poder conseguir a libertação dela. A Asia Bibi se tornou um símbolo, né, dos cristãos perseguidos, e uma eventual libertação dela seria uma vitória tremenda. Obviamente não significaria a interrupção dessa perseguição, mas poderia ter consequências muito positivas, né, para pessoas que vivem em situações parecidas com a dela. Chamou a atenção também um bispo nigeriano que compartilhou com os participantes do congresso uma experiência que ele teve, uma experiência mística, né? Ele estava em oração diante do Santíssimo Sacramento e, num dado momento, Cristo aparece para ele segurando uma espada, estende os braços para ele, como se fosse entregar essa espada para ele, e no momento em que ele estende as mãos para poder receber a espada, ela se transforma num rosário. E Cristo começa a repetir: o Boko Haram se foi, o Boko Haram acabou, o Boko Haram acabou. O bispo, naquele momento, entendeu que a primeira arma, né, que deve ser utilizada, a única arma, né, é uma arma espiritual, que é o rosário. Então ele falou claramente: rezem um rosário, rezem um rosário, rezem um rosário por essas pessoas. Rezem um rosário para que acabe o Boko Haram. Rezem um rosário para que acabe a perseguição no Oriente Médio, acabe o Estado Islâmico. E aquilo deixou as pessoas impressionadas, porque ele falou tudo isso, né, descreveu a situação delicada em que ele se encontra, sua diocese, disse que desde que ele aceitou se tornar bispo, ele assinou uma sentença de morte, deixou a Nigéria sabendo que corria um risco enorme por dar publicidade, né, internacional à situação de perseguição, mas falou tudo aquilo com um sorriso no rosto, com uma alegria enorme, com uma convicção, com aquela fé pura, né, que no catolicismo. Na África, a gente vê coisas como essa. São muitas famílias anônimas. Também uma moça que está refugiada na Espanha, ela é da Síria, e ela compartilhou a situação no Congresso sobre os riscos que as pessoas correm para ir à Santa Missa. As pessoas vão à Santa Missa lá, sabendo que aquela pode ser a última Santa Missa, porque no meio da celebração a igreja pode ser bombardeada. E mesmo assim, as pessoas frequentam a igreja, as igrejas ficam cheias. Então, um povo de uma fé muito viva. E eles precisam da nossa ajuda. Primeiro, as nossas orações, que nós lembremos deles nas nossas orações, e também de ações concretas, né? Vocês podem acompanhar na página do Citizen Go. Nós temos feito
várias campanhas sobre esse tema dos cristãos perseguidos, alguns progressos, em alguns casos, infelizmente, as autoridades às quais nós dirigimos as campanhas simplesmente decidem ignorar. Nós sabemos que, infelizmente, para a mídia internacional, esse é um tema menor, né? Mas nós não podemos ficar calados. E também as doações que chegam para o Citizen Go, em parte, são revertidas para enviar ajuda material a essas comunidades. Foi o que nós fizemos em abril desse ano, né? Os participantes desse congresso voltaram com uma quantidade razoável, né, de doações que chegaram de vários países, em dinheiro para eles poderem comprar medicamentos, roupas, bens, né, itens de necessidade básica, né? Existem outras organizações, a Ajuda a Igreja que Sofre, né, também tem atuado muito nessa região. Existe uma organização também de evangélicos chamada Portas Abertas, Open Doors, que tem feito um trabalho muito bom com essas pessoas. Então, essa é a realidade dos nossos cristãos. Hoje, aqui no Brasil, nós ainda temos muita liberdade, muito conforto. Claro, nós temos outros inimigos, né? Nós temos outras ameaças, né? A ameaça do secularismo, a ameaça do feminismo radical, o aborto, a destruição da família. Muitas vezes, infelizmente, também a indiferença, né, de certos setores da igreja, não de todos, mas de alguns setores. E isso tudo faz com que muitas vezes nós nos esqueçamos dessa realidade, né, que nós nos esqueçamos dessa dimensão católica, universal da igreja. E o objetivo desta pequena reflexão, desta pequena palestra, é justamente lembrar dessa situação, para que nós possamos, nas nossas orações e com ações concretas, né, através dessas plataformas, e vocês podem pesquisar por outras também, ajudar essas pessoas, falar sobre isso nas redes sociais, compartilhar vídeos. Esses vídeos que eu mencionei, eles podem ser compartilhados, né, que nós possamos escrever nos blogs, se tivermos contato com páginas de notícias, pedir para amigos, né, conhecidos, falarem sobre essa realidade. No caso da Asia Bibi, por exemplo, uma das coisas que uma das pessoas que está envolvida na luta pela libertação dela nos disse não deixem de falar da Asia Bibi, não deixem de dar publicidade ao caso dela, é o que tem mantido ela viva, né, porque o governo paquistanês tem muito medo de que se torne um caso internacional, uma polêmica internacional. Eles não querem que isso aconteça. Então, muitas vezes nós pensamos que não é eficaz falar dessa situação, mas é eficaz e ajuda essas pessoas. Então, eu encerro aqui essa breve reflexão e, acima de tudo, que nós também rezemos pela conversão desses que estão perseguindo os cristãos no Oriente Médio. Né? O tema aqui, islamismo, né? Toda a origem é muito complexo, toda a origem dessa perseguição é muito complexo, não daria para ser esgotado em 20 minutos, mas é preciso ficar claro, a perseguição vem, em sua maior parte, do Islã, vem do Islã, daqueles muçulmanos que levam a literalidade, né, que seguem piamente o que está no Corão e que, como nós sabemos, acaba conduzindo, né, levando à justificação desses atos de perseguição. Isso não é uma coisa nova, isso acontece desde o início do Islã, e também nós podemos, pegando aqui um momento já intermediário entre o que vivemos hoje e o início do Islã, né, no século XVI, na época de Santa Teresa, ela fala no Livro da Vida, Santa Teresa de Ávila, que ela tinha o desejo
né, quando criança, de ir para a região onde viviam os mouros para ser decapitada pelos mouros. Então, essa prática da decapitação sempre existiu no Islã, né? Então, não é uma coisa nova. E, claro, existem outras situações de perseguição, por exemplo, na China, né, no caso do governo comunista chinês, em Cuba, né, que são também realidades que nós não devemos esquecer, né? A Igreja Católica na China, né, não a Igreja patriótica, né, que fez aquela igreja que funciona com base num acordo com o governo comunista chinês. A Igreja Católica unida ao Papa é uma igreja clandestina. As pessoas arriscam suas vidas também para celebrar a missa, no caso dos sacerdotes e dos bispos, e os fiéis arriscam sua vida para participar da Santa Missa e para viver a vida como católicos. E lembrar disso também nos ajuda a valorizar também um pouco mais a situação em que nós vivemos, a darmos mais valor à situação em que nos encontramos. Porque se comparada à situação em que esses nossos irmãos, a situação em que eles vivem, é uma situação muito mais confortável sob muitos aspectos, né? Então, não nos esqueçamos, é uma realidade. A igreja perseguida continua sendo uma realidade em diversos lugares do mundo, e amanhã pode sim se tornar também a nossa realidade. Eu termino aqui pedindo a intercessão dos mártires cristeiros, né, os que lutaram, né, na Guerra da Cristiada no México, uma perseguição que aconteceu no início do século XX, para que nós tenhamos a mesma coragem que eles tiveram em proclamar a realeza de Cristo e a realeza de Nossa Senhora, com um grito de Viva Cristo Rei, Viva Maria Rainha, mesmo a alguns segundos, né, de serem fuzilados no paredão. Agradeço o apoio de você que está assistindo a palestra e peço que você não se esqueça de rezar por esses nossos irmãos perseguidos. Muito obrigado, fique com Deus e viva Cristo Rei.